Bom dia, irmãos. Graça e paz. Quero mais uma vez desejar um feliz Dia das Mães a cada uma das mães da nossa igreja. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. É um privilégio para a nossa igreja ter cada uma de vocês aqui no nosso meio. Que Deus fortaleça vocês nessa missão árdua, difícil, desafiadora, mas também recompensadora. Que Deus fortaleça a vida de cada uma das mães. Quero convidar você a abrir comigo no Evangelho de Mateus, toda a igreja, capítulo 12, Mateus capítulo 12, versículos 33 a 37. Mateus 12, 33 a 37. Se você pudesse colocar em pé, convido você a ficar em pé junto comigo. E lendo em voz alta, vamos ler juntos todos esses versículos? Mateus 12, 33 a 37, você pode acompanhar na projeção. E eles dizem assim: Tornem a árvore boa e o seu fruto será bom. Ou tornem a árvore má e o seu fruto será mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Esse texto fala sobre a árvore boa, a árvore má, e uma linguagem que Jesus usa para falar a respeito do tipo de fruto que a gente dá. Mas ele direciona essa figura da árvore que, tornando-a boa, ela dá bons frutos, tornando-a má, ela dá maus frutos, para falar não simplesmente das nossas ações, daquilo que a gente produz enquanto vivemos, mas para falar especificamente das nossas palavras, para falar daquilo que a gente usa os nossos lábios para proferir, para dizer, para representar, para expressar. Ele está falando aqui de um fruto, então, muito específico, que é aquilo que a gente confessa, aquilo que a gente abre a boca para dizer. E as palavras, elas são extremamente úteis para nós no dia a dia. Nós usamos elas para muitas coisas. Mas aqui ele diz uma verdade muito profunda, e eu sempre lembro da minha mãe, que sempre chamava a nossa atenção quando a gente falava alguma coisa errada, falava mentira, ou quando queria ensaiar um palavrão, ela falava: a boca fala do que o coração está cheio. Né? Lição de mãe: a boca fala do que o coração está cheio. E que a gente não podia estar com o coração cheio de coisas ruins, falando coisas ruins. Mas essa verdade vai até além ainda desse bom ensino das mães, porque lembra a gente que a gente confessa aquilo que a gente acredita. A ideia de que aquilo que está no nosso coração é aquilo que a gente fala é justamente porque as nossas palavras são guiadas pelas verdades plantadas dentro do nosso coração. Aquilo que a gente crê guia a forma como a gente se expressa e aquilo que a gente confessa. E é isso que o texto fala ali no final, quando ele diz que no dia do juízo as pessoas vão dar conta de cada palavra inútil que tiverem proferido, e justamente pelas palavras é que nós somos justificados, e pelas palavras nós somos condenados. A palavra diz para nós que, a Bíblia, a palavra de Deus fala para nós que aquele que confessar com a sua boca que Cristo Jesus é o Senhor e crer com o seu coração, esse então é salvo. E as palavras têm muita importância. A Bíblia chama Jesus de a palavra encarnada. As palavras têm muita importância. A Bíblia fala para a gente que a gente vive pela iluminação que a palavra traz ao nosso caminho. As palavras são importantes. Que os nossos corações hoje possam proferir palavras que as nossas bocas, aliás, possam proferir palavras que têm a ver com aquilo que está no nosso coração. E não é sobre falar coisas certas, mas é sobre ter alicerces corretos dentro de nós, que fazem com que a gente tenha a expressão correta também no nosso exterior. Que ao cantar, isso venha do nosso coração. Que ao ler a palavra, isso possa voltar para o nosso coração. Que ao orar, seja uma expressão de um coração que serve ao Senhor, que se derrama diante do Senhor, mas também que está pronto para ouvir a sua palavra e ser ministrado por Ele. Quero convidar você a cantar junto comigo o hino de número 164, que fala do nome precioso de Jesus. Aquela palavra que não deve faltar no nosso lábio.
aquele nome que não deve deixar de aparecer nas nossas expressões, porque o nome de Deus, o nome de Jesus é poderoso e deve estar plantado no nosso coração também. Vamos cantar. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua casa nessa manhã, reunidos como igreja do Senhor, para louvar o teu santo nome, nome bom, nome precioso, nome que não falha, ó Pai querido, nome poderoso, nome de Jesus. Que o seu nome esteja sempre nos nossos lábios, porque o Senhor vive em nós, ó Pai querido. Que o seu Santo Espírito nos encha e nos leve a proferir palavras de bênção sobre a vida das pessoas. Que a nossa boca possa falar daquilo que o nosso coração está cheio e que o nosso coração esteja cheio de Ti. Fala conosco nessa manhã, ministra sobre nós. Eu quero te louvar, Deus, também pela vida das mães, abençoá-las, ó Pai, e clamar para que o Senhor as fortaleça, guarde de todo mal, dê a elas saúde física, mas sobretudo prosperidade da alma, Pai, saúde espiritual, vida no Senhor Jesus, que elas possam provar do seu cuidado, da sua presença sempre, serem mães que aproximam os seus filhos de Deus, em nome de Jesus, amém. Quero convidar você, ainda em pé, ler comigo Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12, acompanhar a leitura que eu farei em voz alta. Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12, que dizem assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem, igualmente, os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua é situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos
se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Você pode se assentar. Esse texto, mais uma vez, que guia a nossa devocional dessa manhã, usa a figura da árvore ali no final para falar sobre frutos e relacioná-lo com as palavras. As palavras são importantes, como eu já disse. As palavras, elas deviam ser mais observadas por cada um de nós. Dominar a língua, o texto deixa muito claro, que difícil. Aquele que consegue dominar a sua língua não só conseguiu um feito importante, mas ele diz que é um homem perfeito, uma pessoa perfeita, um indivíduo que atingiu perfeição. Porque, de fato, é difícil dominar a língua. Muitas coisas, quando a gente vê, a gente falou. A gente pensou e já cuspiu umas palavras. Não conseguiu filtrar, né, o caminho entre a mente e a boca, e já saiu aquilo que não devia. E eu acho interessante as figuras que ele usa para falar sobre isso, porque ele diz que um cavalo, a gente coloca o freio na boca. Você já viu um cavalo andando por aí? Ele anda com a boca? Não, ele anda com as patas, né? Parece que a lógica seria frear as patas para que ele pudesse parar. Mas o freio é posto na boca. É segurado ele pela boca. E é pela boca que você consegue dominar o corpo inteiro. É claro que ele usa isso como uma figura, né? Não quer dizer que a gente vai colocar um cordão na nossa boca para segurar, às vezes até talvez precisava. Mas não quer dizer que a gente vai fazer isso. O fato é que ele quer dizer que, controlando o lugar certo, você pode dominar o corpo todo. E a prova disso também é que ele usa a figura aí do navio, que é controlado por um pequeno leme. Uma pequena parte do navio que controla aí toda a sua direção. E eu passei por uma experiência, não sei se já compartilhei isso com os irmãos, mas uma vez fazendo uma viagem no Amapá, andando pelo Rio Amazonas, numa porção do Rio Amazonas em que há muita movimentação de água, a influência de marés é muito forte, porque é onde o Rio Amazonas quase deságua já no mar. E por isso a água sobe e desce numa grande quantidade, formando aí as famosas pororocas. Não sei se você já ouviu falar disso, que são ondas que se formam em água doce, em rios de água doce. Então, nessa porção que eu estava aí do Rio Amazonas, num barco não muito grande, não era um navio, mas era um barco grande, não era também uma canoa, mas um barco a motor grande, num tamanho grande. Por causa dessa grande movimentação de água, era muito fácil fazer bancos de areia. Então, aquele que estava ali dirigindo, né, no leme do barco, ele tinha que prestar muita atenção para conseguir ver a forma que a água batia e se movimentava, para saber se ali tinha um banco de areia ou não. E é muito interessante porque nessa porção o rio era muito largo, tão largo que ele tinha um comportamento muitas vezes parecido com um de mar. Ele agitava as águas bastante. E eu não me esqueço da cena que eu estava ali, a gente admirado com a paisagem, floresta amazônica, aquela beleza, a gente indo em direção a uma comunidade ribeirinha, empolgados com aquilo que a gente ia fazer. E eu estava numa posição, encostado na beira do barco, que eu conseguia ver a cabinezinha onde estava lá um rapaz conduzindo o barco. E ele fazendo muito esforço, virando para lá, virando para cá, para poder fugir desses bancos de areia, quando de repente eu vi o pavor nos olhos dele, que tinha experiência. Também fiquei apavorado que não tinha experiência nenhuma, porque de repente aquele pequeno volantezinho que estava na mão dele soltou. E ele pegou, olhou para aquele volante, olhou para o barco, e eu vi a cara de susto dele, né? E aí eu pensei, puxa vida, desse tamanho o barco e nós vamos ficar aqui, né? E se ele entrar num banco de areia, ele vai virar, né? Vai bater, a estrutura não vai suportar, ele vai ficar. E quando eu olho para esse texto, a primeira imagem que me veio foi justamente dessa situação, né? O rapaz segurando o volante. Eu lembro que eu virei para o pessoal da equipe e falei sem falar, né, só mexendo os lábios. O volante quebrou, né, mas só mexi os lábios, falando, o volante quebrou. E fiquei congelado ali olhando aquilo. E eles deram um jeito, resolveram, mas o fato é que coisas muito pequenas podem ser extremamente importantes, mesmo diante de uma situação muito grande. Um órgão muito pequeno do nosso corpo é, de fato, muito importante para controlar todo o nosso corpo. As palavras que a gente fala, elas podem ferir pessoas.
né? E tem aí o ditado famoso, né? 3 coisas que não voltam: a flecha lançada, nem sei qualquer outra, e a palavra que foi dita. Porque é verdade, as palavras que a gente fala, é difícil você ficar consertando depois, arrumando, né? E se a gente fala do jeito errado, mesmo quando você não teve intenção de machucar, você pode acabar machucando alguém. E você precisa tentar explicar, às vezes, o inexplicável, porque você falou uma coisa querendo dizer outra. Saber se expressar é importante, usar bem as palavras é importante. Mas o texto vai além de simplesmente a gente saber se expressar bem, ser um bom orador, mas ele está falando realmente daquilo que a gente falou ali no primeiro texto de Mateus, das coisas que vão no coração e que fazem com que a gente expresse palavras corretas. Saber o que expressar não é só evitar as palavras ruins, mas é abrir a boca para falar aquilo que é certo também. Tem muita gente por aí que não fala um palavrão, nunca nem falou, sabe porque ouviu alguém dizendo, mas foi criado num ambiente que não fala um palavrão. Tem gente que não é dado a mentira, que acha inaceitável você falar uma coisa que não é verdade e tem isso como princípio firme e não conta mentiras. Tem gente que é calma, serena, nunca vai levantar a sua voz acima do que precisa, a não ser que esteja falando com alguém de longe, mas nunca vai falar isso com rispidez, e tem gente que é muito controlada nesse sentido e não é grosseiro. Mas ainda assim, não está usando a língua como devia. Mais do que simplesmente refrear a língua precisa ser direcionada a fazer aquilo que é certo, para proclamar aquilo também que é verdade. Silenciar não é um jeito de dominar a língua. Dominar a língua é saber fazer uso dela para ir adiante, para parar e calar, ou para falar aquilo que tem que ser dito. Dominar o cavalo não é só saber frear ele, é saber também andar com ele, montá-lo e usá-lo para se locomover. Mover um barco, um navio, não é só usar o leme para fugir dos bancos de areia, mas é usar ele para ir à direção correta que você precisa chegar, no destino certo. A nossa língua também deve ser utilizada para aquilo que edifica, para construir, para falar coisas certas. E quantas vezes a gente fala demais? E quantas vezes a gente fala de menos? A gente se cala quando devia ter falado. E quando eu digo falar, não é se levantar para defender a própria causa ou defender aquilo que você achava importante a respeito de si mesmo, do seu próprio, da sua própria reputação, mas é abrir a boca para falar daquilo que realmente importa, que são as coisas do Senhor. É estar pronto para dominar a língua de tal forma que quando você abrir a sua boca, as palavras que saiam do seu lábio transmitam a vida de Jesus, transmitam a luz de Deus, transmitam aquilo que só a palavra de Deus pode trazer. Transformação, libertação. Que as nossas palavras possam ser forjadas pelo Senhor, pelo Espírito, pelo domínio próprio que o Espírito Santo nos dá, para que a gente possa segurar, sim, aquilo que a gente não deve falar. Para que a gente não dê informações demais, achando que está fazendo um benefício e transformando a nossa conversa em fofoca. Que a gente não transforme as nossas palavras de verdade em meias verdades ou em mentiras inteiras. Que a gente consiga conter os nossos lábios para saber a hora de silenciar no momento em que a gente precisar acolher alguém que está ferido. Mas que a gente jamais seja negligente com aquilo que a gente sempre deve dizer. Que a gente jamais se cale diante das oportunidades de falar do amor de Deus, de falar do Evangelho, de lutar contra o pecado, de defender e se levantar para anunciar a fé em Cristo Jesus. Que a gente use esse pequeno órgão que pode levar o nosso corpo todo a uma grande derrocada para a edificação do reino de Deus. E mesmo quando a gente falhar, e o texto deixa isso claro, que ninguém é capaz de dominar a sua própria língua, a gente não é capaz de ter esse controle total, porque de uma mesma boca pode proferir bênção e maldição. A gente pode falar das coisas de Deus e muitas vezes falar coisas absurdas, coisas erradas, amaldiçoando pessoas, mas que ainda que seja aí nessa grande luta e dificuldade, que a nossa prioridade, o nosso alvo seja o domínio da nossa língua. A gente não consegue fazer isso sozinho. A gente só consegue fazer isso com a ajuda de Deus. Que a árvore do nosso coração produza, através das nossas palavras, frutos de vida, frutos bons, frutos doces, que jorre uma água doce também das nossas bocas. Amém? Quero orar com você sobre isso, para que Deus nos ajude a ter palavras controladas, contidas, mas também palavras ousadas e corajosas para anunciar a verdade. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo nos capacite a cumprir a Sua palavra. Que o Senhor Deus tome conta das nossas bocas,
mas antes mesmo do nosso coração, para que a gente possa falar palavras de vida e abençoar a vida de pessoas. Nos ajuda, Deus, a controlar esse órgão que é tão ágil para responder, para falar, para dizer aquilo que não deve, porque muitas vezes a nossa mente, o nosso coração são ágeis também em pensar coisas pecaminosas. Que nós estejamos submetidos ao Senhor por completo e os nossos lábios falem de coisas boas, de palavras de vida. Senhor, nós não conseguimos controlar a nossa boca sozinhos, porque nós não conseguimos controlar a nossa mente sozinhos. Nós não conseguimos controlar nem mesmo o nosso coração sozinhos. Nós precisamos, ó Pai querido, da sua ajuda, precisamos totalmente do Senhor. E dependendo de Ti, as nossas palavras podem ser moldadas, o nosso coração pode ser forjado, a nossa expressão pode ser de vida. Pai, nos encoraja também a não simplesmente controlar a nossa língua pelo silêncio, mas tendo coragem de abrir os lábios, falar da verdade. Que a verdade esteja sempre na nossa boca. A verdade do Senhor, a verdade sobre os fatos, o desejo de edificar, de construir, e que a gente possa então anunciar a verdade do Senhor em todo lugar. Que a nossa boca seja tomada mesmo pela sua presença, pelo seu poder, a anunciar boas novas de vida e de salvação onde nós estivermos. Que nós tenhamos palavras de carinho nos nossos lábios, que nós tenhamos palavras de amor, palavras de cuidado, de acolhimento e de confronto também quando necessário, de denúncia do mal quando for preciso, mas também de pedidos de perdão, de prontidão a perdoar, de cuidado e empatia mesmo pelo outro. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece, cuida de nós. E que as palavras que nós ouvirmos nessa manhã sejam também abençoadas pelo Senhor. Que o Senhor use a boca dos professores, daqueles que são mestres, que aceitaram esse árduo desafio de abrir a boca, abrir os seus lábios para proferir bênçãos sobre a vida das pessoas. Que o Senhor feche os lábios, ó Pai querido, meu e de cada um dos meus irmãos, que no momento de ensino forem tentados a falar coisas do seu próprio coração, mas que nós possamos falar somente aquilo que o Espírito nos permitir falar, ó Pai querido. Sejamos porta-vozes do Senhor. Que as palavras aqui e fora daqui, na nossa vida, sejam bem selecionadas, sejam pensadas e sejam alinhadas com a sua palavra. Não simplesmente com o bem-estar social, com o padrão desse mundo, muito menos, ó Pai, mas que seja alinhada com a verdade da sua palavra. E que a gente fale aquilo não que a gente acha que é certo, mas que a sua palavra diz que é certo. E que a gente passe a pensar como a sua palavra, que fala para nós quais são as palavras que devem tomar conta do nosso coração. É no nome de Jesus que eu oro, agradecido. Amém. Que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e sempre.